Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje vai ser como usar o VAD. Vamos lá? Muita gente começa a faculdade de Direito e não sabe usar o Vadimeco. Vou apresentar para vocês Vadimeco, vocês Vadimeco. Eu tô falando assim e muita gente vai pensar assim, nossa, que sem noção, né? Lógico que sabe. Não, às vezes o que parece lógico não é lógico. Quando eu ingressei na faculdade, no primeiro semestre, eu percebi que tinham pessoas que já tinham contato com o direito, seja porque trabalhavam em alguma área relacionada, porque tinham parentes que eram advogados, ou qualquer coisa do gênero. Só que muita gente ingressa na faculdade e não sabe nada, não tem noção das coisas, de como é. E simplesmente não sabe porque não conhece, quer fazer direito, mas não conhece. Quantas pessoas não entram no curso para conhecer o curso e acabam até nem continuando porque não gostaram? Muitas continuam, mas tem algumas pessoas que saem. Outra coisa, a faculdade atualmente ela não é feita só de pessoas jovens. Os jovens normalmente eles são mais rápidos, pegam com mais facilidade as coisas. Tem pessoas com um pouco mais de idade fazendo faculdade hoje em dia e isso está bem normal. Então eu vou ensinar a usar o Vadimeco do comecinho, bem com uma linguagem bem simples, para que todo mundo possa entender. Quem já conhece, já sabe, pode compartilhar o vídeo com uma pessoa que não saiba, que tenha dúvida ou dificuldade, que vai estar ajudando a pessoa. Bom, vamos lá. Eu estava dando uma olhada no VAD em algumas coisas que eu não costumava ver e notei uma coisa muito importante e interessante. Nas notas dos organizadores, que a gente normalmente não lê porque acha besteira ler, o que acontece? Eu descobri aqui que tem o que são enunciados, o que são medidas provisórias. Então, quer dizer, são coisas que a gente não dá importância para ler, mas que é importante sim. Porque no primeiro semestre tem muita coisa que você não aprende, tá escrito aqui. Já é um adianto mais para frente. Bom, a primeira lei, normalmente todas as editoras, a Constituição, a ordem das leis são sempre as mesmas. Constituição, Código Civil, Código de Processo Civil e assim vai. O que muda é como está disponibilizado as informações no livro, tá? Esse daqui, cada cor quer dizer que é um código. Constituição, Código Civil, Código de Processo Civil e assim sucessivamente. Fica mais fácil para achar. Bom, antes de começar a Constituição, antes de começar qualquer uma das leis que estão aqui, a gente vai ter o índice sistemático. O que é esse índice sistemático? É como se fosse o índice de qualquer livro. Eu vou dar um exemplo aqui. O título 8 da Constituição fala sobre ordem social. Quais são os capítulos? Seguridade Social, Saúde, Previdência Social. Então, quer dizer, tudo que está relacionado à ordem social está dentro daquele título. Aí começa a Constituição em si. E lá no final, quando acabar a Constituição, vem os atos das disposições transitórias, emendas constitucionais. Depois disso tudo, no final, antes da próxima lei, tem o índice remissivo. O que é esse índice remissivo e para que serve? Bom, quando a gente pega um livro desse tamanho, dificilmente alguém já leu tudo. Eu acredito que já tenha alguém lido tudo, mas são poucas pessoas. Aí você quer saber sobre algum assunto que o professor passou o exercício em aula, ou você está fazendo alguma prova, e o assunto é casamento. Você vai lá no índice remissivo e procura em ordem alfabética, como se fosse num dicionário, a palavra casamento. Aqui está, vamos ver,
casamento. Aí vai estar escrita a palavra em azul, tá? E embaixo ele vai indicar alguns assuntos referentes ao casamento e os artigos que você deve ler. Então você vai fazer a leitura desses artigos, ou se tiver aqui exatamente sobre o que você está procurando, por exemplo, você está procurando sobre dissolução de casamento. Aqui já tem um assunto logo de cara, artigo 226, parágrafo 6º. Então você vai e lê lá. Aí você tá lá lendo o seu artigo 226, parágrafo 6º. Aqui nesse artigo específico, depois que você leu o parágrafo 6º, aqui embaixo, onde está meu dedo aqui, aqui ele está dizendo, lei do divórcio, número da lei. Então, o que ele está te falando? Você foi procurar sobre a dissolução de casamento, ele te deu o artigo da Constituição Federal onde está falando sobre o assunto e te falou que tem uma lei referente a esse assunto que você está procurando. Então, quer dizer, você abriu o livro, você não sabia nada. Pelo índice remissivo, você já sabe qual é o artigo que fala do assunto e o próprio artigo está te remetendo, te falando, olha, existe uma lei sobre isso. Leia. Porque a maioria dos alunos não leem. Eu vou, também confessar que muitos eu não lia. Mas é importante ler. Outro artigo aqui que faz referência a vários artigos. O artigo 1º do Código Penal. Artigo 1º do Código Penal. Ele é curtinho, o caput dele é bem curtinho. E aqui embaixo tem referência a vários artigos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, súmula do STF. Então, o que você vai fazer? Poxa, eu vou ler o artigo que ele me indicou da Constituição Federal. Só que aquele artigo que eu li da Constituição Federal não tem a ver com o que eu estou precisando. Então, eu vou continuar lendo os outros artigos que ele está me falando. Olha, referente a isso aí, tem outros assuntos no Código de Processo Penal, na súmula do STF. É importante ler. O índice remissivo, ele é utilizado exatamente igual para todas as matérias. E ele sempre está no final de cada uma das matérias. Por exemplo, terminou a Constituição, veio o índice remissivo, né? Aí acabou o índice remissivo, o que a gente tem aqui? Bom, antes do Código Civil, vem a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é de extrema importância a sua leitura. Depois começa o Código Civil, e é igual para todos eles. Vem o índice sistemático, onde tem os títulos e os capítulos. Começa a leitura da lei em si. E lá no final, quando acaba o Código Civil, tem o índice remissivo. O índice remissivo aqui do Código Civil, vamos ver a mesma palavra, casamento. Casamento no Código Civil. Casamento, começa aqui, tem todas essas indicações de assunto até aqui. Então, você vê, tem bastante coisa aqui para achar. O que eu tô querendo de casamento? Celebração do casamento, tá aqui indicando os artigos. Regime de bens, também tá aqui indicando os artigos. Por isso que esse índice remissivo ajuda muito. Aí, quando você achou aqui no índice remissivo o artigo, e você vai ler o artigo, embaixo do artigo tem mais indicações de lei, de súmula, tudo referente ao assunto que você está procurando. Poxa, no que isso vai me ajudar? Vai te ajudar a entender muito mais o assunto que você está pesquisando, se for um trabalho, fazer um exercício em sala de aula, na prova da OAB. Tudo isso ajuda e muito. É praticamente uma colinha. Vamos supor, você está lá na prova da FGV e você tem que colocar a tese A, B, C. E você lembrou da A e B. Da C você não lembra.
Mas de repente, no artigo que você leu anteriormente para colocar a tese A e a tese B, está indicando a C. Então é muito importante saber usar o vadimeco. Esse índice remissivo, quem me ensinou a usar foi uma professora que eu tive no 3º semestre e foi a única professora no curso todo, 5 anos de direito, 10 semestres, a única professora que ensinou como usar o índice remissivo do curso inteiro. E eu acho que isso deveria ser ensinado no primeiro dia de aula. Sabe, aquela primeira semana de aula que os professores se apresentam, falam o que eles são, o que eles fazem, um pouco do currículo deles, apresentam a matéria. Deveriam também ensinar como usa o vadimeco. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu falei, tem gente que já chega na faculdade de Direito meio que com uma introdução já na cabeça, já sei como funciona mais ou menos a coisa. Porque meu pai é advogado, minha irmã é advogada, só que nem todas as pessoas que estão no curso de Direito já viram alguma coisa ou conhecem alguma coisa. Então, é importante explicar esse tipo de coisa. Pode parecer tão simples que a pessoa fala assim, idiota falar sobre isso, mas não é. Muita gente não sabe e fica com vergonha de falar, porque uma coisa que eu via muito na faculdade de Direito é lógico que vocês sabem isso, né? Quem é que tinha coragem de falar que não? Ninguém, né? Uma sala com 100 e poucos alunos, ninguém levanta a mão para falar, não, eu não sei. Se o próprio professor já chega falando, é lógico que vocês sabem isso, né? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí algumas pessoas a entenderem melhor como utilizar o vadimeco. É simples, mas é uma coisa que se você não sabe, você não faz e você pode ter a sua vida facilitada desde o começo. Então, se você que está assistindo esse vídeo já sabe e fala assim, nossa, eu já sabia tudo isso, compartilhe o vídeo, pode ser que chegue em alguma pessoa que não saiba, que está entrando agora na faculdade de Direito, não faz a mínima ideia de como usar esse livro. E é muito importante. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha e se inscreve no canal, que terão mais vídeos por aí. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Voltando de onde eu parei no vídeo anterior. Mas uma emenda aí. Nos vídeos anteriores eu acabei esquecendo, mas faz parte, porque eu sou um ser humano, de você deixar o seu like. Primeiro, o VAD que eu uso é esse aqui. Aqui a gente veio para a Constituição. Ai, caramba, cadê?